Hebreus 12, 1 até o versículo. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Nessa mensagem da palavra de Deus, nós iremos ver algumas considerações. O Senhor Jesus Cristo, Ele nunca prometeu um caminho fácil. A palavra de Deus diz aqui, João 16, 33, Ele disse: eu deixo a minha paz eu vos dou. Nesse mundo vocês terão aflições, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. O autor dos Hebreus, aqui, ele compara a vida espiritual como uma corrida. Ele diz aqui: corramos. Só que essa corrida não é uma corrida rápida, é uma maratona. Só para você ter uma ideia, uma maratona, em termos humanos, exercício, uma maratona, que é uma competição, para ser considerada maratona, ela tem que percorrer 42 quilômetros e 195 metros. Então não é uma maratona, não é uma corrida rápida. Por isso que o autor dos Hebreus, ele comparou a vida espiritual com uma maratona. Quando você recebe Jesus como Salvador, quando você entrega a vida para o Senhor Jesus, você passa a correr essa maratona. E o escritor dos Hebreus, ele disse que nós devemos considerar algumas coisas nessa maratona. A primeira coisa que ele nos leva a considerar, ele diz aqui: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. O autor dos Hebreus, ele está dizendo que nós devemos considerar aqueles irmãos e irmãs que viveram no passado, testemunhas. Nós devemos considerar os testemunhos deles, porque eles também foram corredores. Todos que estão na presença do Senhor estão correndo em direção ao alvo. E vamos saber que alvo é esse que nós estamos correndo. Mas nessa corrida devemos considerar os santos do passado. Ele convida nós a olharmos para os heróis da fé, olhar para a corrida de Abraão, olhar para a corrida de Davi, olhar para a corrida de José, olhar para a corrida de Daniel, porque eles são exemplos de perseverança e confiança em Deus. Esses homens e mulheres, também tem mulheres, Noemi, está e outras mulheres, Sara, eles enfrentaram dificuldades, perseguições, desafio, mas eles não desistiram. Tiago, quando ele fala de um dos heróis da fé, ele diz: esses irmãos que viveram no passado, o exemplo de Elias, lá em Tiago 5:17, Elias era um homem sujeito às mesmas
paixões que nós. Elias era humano, mas ele estava trilhando uma corrida em direção ao alvo. E a Bíblia diz aqui que Tiago diz: e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a face da terra. Então nós devemos correr essa corrida olhando para esses testemunhos, porque a Bíblia diz que eles receberão a sua recompensa. A palavra de Deus diz que Paulo, que foi um desses homens que correu, ele disse até assim: eu faço uma coisa, eu esqueço do que fica para trás e avanço correndo para aquilo que está diante de mim, porque eu estou em busca do alvo. Paulo, ele tinha um alvo, e ele disse: tudo que ficou para trás eu esqueço. Tem muitas pessoas, tem muitos crentes que não conseguem ir em frente porque ficam olhando para trás. A palavra de Deus diz: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, o que ficou para trás fica para trás. Esse ano 2024 vai ficar para trás, nunca mais vai voltar. E assim deve ser. As situações que nós passamos, as perseguições que nós passamos, as lutas que nós passamos, tudo isso ficou para trás. E devemos olhar, devemos correr para frente, para o alvo, como diz aqui, o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia! Devemos considerar também a nós mesmos nessa corrida. Como assim? Para correr bem é essencial fazer os ajustes e preparações em nossa vida espiritual. O que devemos fazer é: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, primeira coisa, olhar para os santos que venceram, os heróis da fé. Está escrito também o nome deles lá em Hebreus 11, capítulo 11. Deixemos todo embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia. O escritor de Deus está dizendo para que nós possamos correr essa corrida em direção ao alvo, nós precisamos deixar todo o embaraço. Assim como o corredor, ele se livra de todo o peso. A pessoa que vai correr uma competição, ele se livra de qualquer peso. Ele não leva garrafinha, ele não leva bolsa de dinheiro, ele não leva nada. Ele se desfaz de qualquer peso para que ele possa alcançar a vitória. E assim nós devemos deixar todo embaraço. Deixemos todo embaraço. O que está embaraçando a sua vida para impedir que você corra a corrida espiritual, abandonar tudo que atrapalha nessa caminhada. Inclui também as prioridades mal colocadas, como buscar entretenimento acima da comunhão com Deus. Uma das coisas que nos embaraça, impedindo que nós corramos a nossa corrida espiritual, são as coisas dessa terra, as ilusões deste mundo. O nome já diz, é uma ilusão deste mundo. As ilusões do mundo impedem que nós corramos essa corrida da maneira correta, porque fica embaraçando a vida espiritual do crente. O crente, ele, para correr a corrida espiritual, ele precisa estar em comunhão com Deus, ele precisa buscar a presença de Deus, para que todo embaraço seja tirado. Tem muitos que não têm buscado a presença de Deus e fica todo embaraçado na sua vida espiritual. E o escritor Hebreus disse: vamos deixar todo embaraço, vamos colocar a primazia em buscar a Deus, vamos colocar a primazia em buscar o reino de Deus, porque nós não somos dessa terra, o nosso reino não é essa terra, a nossa morada final não é essa terra, a nossa morada final é lá no céu.
Então devemos deixar esses embaraços e colocar como primazia buscar o Senhor, buscar o seu reino, como o Senhor Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 6, versículo 33, ele disse: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Aleluia. Porque quando nós colocamos a primazia para o reino de Deus, tudo aquilo que nós precisamos vai ser acrescentado em nossa vida. Tudo. Buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Se nós entendermos essa palavra, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, em buscar o reino de Deus em primeiro lugar, nós seríamos mais abençoados. Porque Ele está dizendo: se você buscar a minha presença em primeiro lugar, se você buscar meu reino em primeiro lugar, eu vou te abençoar, as bênçãos vão correr atrás de você. Aleluia. E o escritor aos Hebreus, ele disse: desde todo embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia. O pecado é este mal que existe no mundo. O pecado é esse mal que existe nos seres humanos, esse mal que existe no nosso corpo, se nós dermos lugar ao pecado. E o escritor Hebreus diz: para você correr uma corrida correta, para você chegar lá na linha de chegada, você precisa abandonar o pecado. Pecados persistentes, pecado que persiste ali na vida do crente, pode enredar, fazer tropeçar. O apóstolo Paulo, ele nos lembra em Romanos 6,12: não reine o pecado em vosso corpo mortal. O pecado não pode reinar em nosso corpo, porque Paulo, ele disse: porque não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça de Deus. Aleluia. E se eu estou debaixo da graça de Deus, o pecado não pode reinar no meu corpo, e eu preciso tomar uma atitude, deixar esse pecado de lado, me afastar desse pecado, porque dessa forma eu estarei me preparando para correr essa corrida da maneira correta. Abandonar o pecado, porque o pecado, ele compromete a sua corrida espiritual. O pecado, ele pode derrubar no meio do caminho. O pecado, ele pode fazer tropeçar no meio do caminho. O pecado é terrível. O salário do pecado é a morte. E o Senhor Deus, Ele nos deu todos os recursos que nós precisamos para correr essa corrida. Nós temos o sangue de Cristo que nos purifica de todo o pecado. Nós temos o poderoso nome de Jesus, que expulsa todo tipo de demônio, que cura todo tipo de enfermidade, que abre portas. Nós temos a oração que é batida para abrir portas. Nós temos a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, que as promessas estão aqui. O Senhor, Ele nos dá recursos para vencer a corrida. Aleluia. E o escritor aos Hebreus, ele diz aqui para mim e para você: deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Aí ele diz: corramos com paciência a corrida que nos está proposta. Não é uma corrida rápida, é uma corrida que deve ter paciência. Nós devemos ter paciência até a volta do Senhor Jesus Cristo. Diz a palavra de Deus: correr a corrida com paciência
é enfrentar as lutas, enfrentar as aflições, enfrentar as perseguições com oração, com jejum, com confiança em Deus, enfrentar a dificuldade, porque a palavra de Deus diz que tudo que acontece na nossa vida, está dizendo na palavra de Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Aflições, lutas, perseguições. E devemos correr essa corrida com paciência. Paciência na luta, paciência na perseguição, paciência no problema. E o mais importante nessa corrida, meus queridos irmãos e ouvintes, para quem devemos olhar nessa corrida? O escritor Hebreu diz: olha, para você correr uma corrida, para chegar no final dessa corrida com êxito, você deve primeiramente olhar, considerar as testemunhas do passado, homens e mulheres que venceram, os heróis da fé. Segundo, deixar tudo que embaraça, deixar o pecado. E terceiro, olhar firme para o Senhor Jesus Cristo. Você não deve olhar para os outros corredores. Eu estou correndo, você está correndo, mas você não deve olhar para mim, você não deve olhar para Pedro, para João, aquele que está correndo junto com você. Você deve olhar para aquele que correu e venceu, o Senhor Jesus Cristo. Ele é o maior exemplo de vitória na nossa vida. Muitas pessoas, muitos corredores são derrotados porque olham para outros corredores. Mas o escritor Hebreu disse: corra olhando firme para o autor e o consumador da fé. Ele criou a fé e ele opera por meio da fé. Ele é o criador da fé. Quem criou a fé foi o Senhor Jesus Cristo. E tudo que nós alcançamos, tudo que nós recebemos de Deus é pela fé. Se nós olharmos firme para o Senhor Jesus, não vai faltar fé para nós sermos vitoriosos, porque Ele é o Criador e o Consumador da fé. Aleluia. E diz a palavra de Deus: por que eu devo olhar firme para o Senhor Jesus? Porque eu devo manter o foco nele. Queridos irmãos e ouvintes, devemos considerar uma coisa, que o Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo disse, que no mundo nós teríamos aflições, porque Ele mesmo, o Senhor Jesus, Ele passou por aflições nessa vida. Ele enfrentou oposição, Ele enfrentou sofrimento, Ele enfrentou rejeição, mas Ele perseverou até o fim. Mas a Bíblia Sagrada diz aqui, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, Ele suportou a cruz. Ele suportou rejeição, suportou a cruz, suportou tudo isso, porque Ele sabia que depois de tudo isso, Ele ia se alegrar, uma alegria maravilhosa. Ele suportou as afrontas dos homens, das suas criaturas, pelo gozo que lhe estava proposto. O gozo que estava proposto para o Senhor Jesus Cristo é que o sacrifício dele naquela cruz iria comprar homens, mulheres, crianças, jovem, adolescente, de todos os povos, nações, línguas e tribos, para o Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele comprou com o seu próprio sangue, vertido naquela cruz, meus queridos irmãos e ouvintes, e por esse gozo, Ele suportou tudo, porque Ele iria ser a ponte entre o homem e Deus. Ele seria aquele que iria reconciliar o homem com Deus. Ele seria aquele que teria um nome acima de todo nome, o qual todo ser no céu, na terra e debaixo da terra,
aleluia. Nós temos razões para olhar para o Senhor Jesus e seguir o exemplo dele. Temos razões para suportar sofrimento, temos razões para suportar aflições, temos razões para suportar perseguições. Paulo, ele disse em Filipenses 3,13 que as aflições do mundo presente não há de se comparar com a glória que está prestes a ser revelada em nós, em Cristo Jesus. Tudo aquilo que nós passamos nessa terra, toda perseguição, todo sofrimento, essa corrida, um dia haverá o final da corrida, e no final da corrida vamos celebrar com o Senhor, dizendo como Paulo, ele terminou sua corrida, e diz a palavra de Deus que quando ele terminou sua corrida, ele disse o seguinte, olha o que ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Amém. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vida. Aleluia. O final da corrida, o alvo da corrida é o Senhor Jesus Cristo. Quando chegarmos na linha de chegada e falar o que Paulo disse: combati o bom combate, acabei a minha carreira e guardei a fé. Agora eu vou esperar o dia em que o justo juiz vai me entregar a minha recompensa, o meu tesouro, pelo qual eu lutei aqui nessa terra. Nada desse mundo se compara com o que está preparado para mim e para você lá no céu. Então é preciso nós entendermos que essa corrida continua no ano 2025 e precisamos fazer o que o escritor dos Hebreus está dizendo. Nós devemos correr essa corrida considerando os testemunhos do passado, dos homens e mulheres de Deus que venceram. Devemos correr essa corrida nos afastando dos embaraços, rejeitando o pecado. Devemos correr essa corrida olhando e seguindo o exemplo do Senhor Jesus, porque naquele dia nós estaremos na presença dele, e ele vai olhar para mim e para você e vai dizer: vinde bendito do meu Pai para o reino que foi preparado para você. E você, amigo que está aqui nessa noite, você pode dar o primeiro passo para essa corrida, a corrida em direção ao céu. Quem está no mundo não está correndo em direção ao céu. Quem está no mundo está parado. Mas quando você entrega a sua vida para o Senhor Jesus, você dá o primeiro passo para correr em direção ao céu. Creia nele, que é o autor e consumador da fé, que é o sacrifício de Deus para a tua salvação, aquele que morreu no teu lugar para te dar o perdão dos pecados, para que você possa morar no céu para sempre com ele. Entregue a sua vida hoje para ele, meu amigo, minha amiga, e você vai passar a correr essa corrida, e no final você vai entrar na cidade santa, a Nova Jerusalém. Que Deus abençoe esta palavra em nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.